A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos, meus irmãos, minhas irmãs de fé. Eu sou o pastor Geraldo. Estou aqui mais uma vez para ministrar a palavra, também para orar por todas as famílias brasileiras, por toda a nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Inicialmente, quero começar fazendo um clamor ao nosso Deus, pedindo as bênçãos do nosso Senhor para cada um de nós. É o Salmo 140. Quem tiver a sua Bíblia, pode abrir no Salmo 140 para a gente fazer essa oração. Esse salmo é um salmo muito importante, feito pelo rei Davi, e ele tem muitas bênçãos para nós. Diz assim, o primeiro versículo, Salmo 140. Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento, que pensa o mal no coração. Continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente, e o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram em desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede ao lado do caminho, armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve a voz da minha súplica, Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas ao Senhor, ao ímpio, os seus desejos. Não promovas o seu mau propósito, porque se exaltariam. Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os o dano dos seus lábios. Caiam sobre eles braços, sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que não tornem a levantar. Não tenham firmeza na terra o homem de vã língua. O mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Glória a Deus. Esse salmo é salmo de proteção contra os inimigos, não somente os inimigos físicos, encarnados, que são usados pelos inimigos espirituais, mas também pelos próprios inimigos espirituais, os demônios mensageiros do diabo. Glórias a Deus. E eu peço que a leitura desse salmo traga bênçãos e proteção aos nossos irmãos na noite de hoje. Amém? A palavra que quero ler esta noite está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. A passagem na qual Jesus Cristo andou sobre as águas. Andou sobre o mar da Galileia. Esta passagem deu logo a seguir a multiplicação dos pães. Começa assim, versículo 2. E logo a seguir ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse diante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar na solidão. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus
para eles, caminhando por cima do mar. E vendo os discípulos caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Porém Jesus lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das ondas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar-se, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E, tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em derredor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe para que, ao menos, tocassem a orla do seu vestido. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Glórias a Deus, glórias a Deus. A seguir quero ler outra passagem em Marcos, capítulo 4, iniciando em versículo 35. Também é uma parte que se refere ao mar da Galileia. E naquele dia, sendo já tarde, lhe disse: passemos para outra banda. E deixando eles a multidão, o levaram consigo, como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no e disseram-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E, despertando ele, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns para outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Continuando aqui agora no capítulo 5, versículo 1. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, logo das sepulturas, lhe saiu ao encontro um homem com o espírito imundo, o qual tinha sua morada nas sepulturas. Nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pela sepultura e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu, dizendo:
Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E uma grande manada de porcos andava pastando dos montes. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. O que Jesus logo lhe permitiu. Glórias a Deus. Vamos andar mais adiante para o versículo 7. Começaram a rogar-lhes que se fosse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Porém Jesus não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Glórias a Deus. Então, essas duas passagens que eu li, se nós formos analisá-las versículo por versículo, passaremos a noite inteira e o dia e não terminaria, porque tem muita coisa boa, importante para a gente aprender, para a gente ver e admirar nesta passagem. Mas eu quero chamar a atenção hoje dos irmãos para o finalzinho da passagem, das duas passagens. Em Mateus capítulo 14, quando Jesus foi andando por sobre as ondas do mar, e Pedro pediu que Jesus permitisse que ele fosse ao encontro dele, Jesus permitiu, mas ele não teve a fé suficiente. A fé dele fraquejou quando ele viu a força dos ventos, a força das águas, e foi reparar para o exterior e esqueceu de se concentrar no seu interior, na sua fé. Aí fraquejou. É o que acontece com cada um de nós quando nós deixamos que o mundo exterior corte a nossa ligação com Deus. Nós precisamos estar firmemente ligados em Deus pela nossa fé, para que as tribulações do mundo exterior não venham tirar a nossa firmeza com Deus. Porque se nós perdermos a nossa firmeza com Deus, nós vamos sucumbir. É o que aconteceu a Pedro. Pedro perdeu a fé e afundando. Qualquer um de nós que perca a fé, também nós afundaremos. Mas veja bem, ali no Mar da Galileia, o Mar da Galileia ele fica a uns 200 metros abaixo do nível do mar, cercado por montanhas. Quando o vento entra ali, faz igual um redemoinho, ele leva sempre as embarcações para o centro do mar. Aquele mar, que na realidade é um grande lago, tem mais ou menos 19 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Então, ali não tem como acontecer uma tempestade dessa magnitude aqui. Nessas duas passagens que eu li, aconteceu tempestade, grande tempestade. Não tem como acontecer ali naquele mar uma grande tempestade como essa, descrita aqui na Bíblia. Acontece, porém, que ali tinha uma obra do diabo, do inferno, tentando impedir que Jesus cumprisse a missão dele juntamente com os apóstolos.
Porque o diabo sabia o que Jesus iria fazer mais adiante, que é no final da passagem. Depois que eles atravessaram o mar, depois de ter acontecido a bonança, depois de Jesus ter mandado aquietar o mar e acalmou o mar, e os ventos acalmaram, eles conseguiram chegar no outro lado do mar da Galileia. E quando eles chegaram lá na cidade de Genezaré, toda a multidão daquela cidade se reuniu e foram em busca de todos os doentes da cidade. E a Bíblia nos fala aqui que Jesus curou a todos os doentes. Porque naquela época o povo sofria muito. O povo era muito sofrido, muito doente. Não havia médico, a medicina era rudimentar. Havia um rudimento de medicina. Não existia medicação, medicamento. Como hoje nós temos recursos nos hospitais. Apesar de os recursos hoje estão falidos, por causa da corrupção que houve no Brasil. Mas, mesmo assim, nós temos um sistema que ainda presta uma boa e importante assistência. Mas naquela época o povo era muito sofrido, muito sofrido. Muita doença, muita enfermidade. Então Jesus era o único socorro naqueles dias. Então o povo reuniu todos os doentes da cidade. Todos os possessos também, pelo demônio. E levaram ao encontro de Jesus, e Jesus os curou a todos. Diz aqui na palavra de Deus que eles rogavam que Jesus permitisse que eles pelo menos tocassem no seu vestido, na orla do seu manto. E diz que todos que o tocavam ficavam sãos. Então aqui está explicado a razão daquela tempestade inusitada, fora do comum, que os discípulos enfrentaram. E que, com certeza, aquela tempestade iria acabar com eles, iria matá-los, se não houvesse o socorro de Jesus. Se Jesus não tivesse indo, andando por sobre as águas. Porque a Jesus nada limita. Nada pode limitar, nada pode impedir o socorro de Jesus Cristo. Só que naquela época, os apóstolos não sabiam disso ainda. Os apóstolos não sabiam que Jesus tinha esse poder de andar por sobre as águas. Essa foi a razão de Pedro ter se assustado, chegando ao ponto de pensar que Jesus era um fantasma, porque ele nunca iria imaginar que Jesus tivesse esse poder. Mas Jesus tinha esse poder. Então, quando a população viu Jesus chegando ali, reuniu todos os doentes. Jesus curou todos. Então, essa cura de toda a população era o que o inimigo, o diabo que trabalha contra o projeto de Deus, queria evitar. Porque Deus tem um plano para a felicidade dos seus filhos. Mas o diabo tem outro. Ele fica todo tempo querendo atrapalhar. Eu estou aqui fazendo esse vídeo. Os anjos estão aqui, os anjos de Deus estão aqui, me dando a força necessária. Mas tem um exército de demônios também rodando ao redor.
fazendo o que eles podem para conseguir atrapalhar a mensagem. Nessa hora, a gente sente uma pressão muito grande, pressão imensa. É como se fossem muitos quilos de pressão em cima da gente. É a pressão do inimigo, querendo calar, querendo parar a mensagem, querendo parar a palavra de Deus. Todos nós pastores sentimos isso. Esta pressão que é o trabalho do inimigo. Foi isso que os apóstolos de Jesus Cristo sentiram naquela hora. Todo o inferno querendo impedir que ele chegasse no outro lado do Mar da Galileia. Porque os demônios sabiam quantas pessoas iriam ser curadas. Sabiam quantas pessoas iriam ser libertas dos espíritos demoníacos. Essa foi a razão dessa tempestade imensa. Glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus. E na segunda passagem, também não foi diferente. Em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35 ali. Porque também houve uma grande tempestade no Mar da Galileia, quando os discípulos iam atravessando para fazer a obra de Deus. Porque ali em torno do Mar da Galileia existiam muitas cidades. E as estradas não eram boas, os caminhos não eram bons, então eles tinham que atravessar. E mais uma vez, outra tempestade. Nessa tempestade, Jesus ia no barco, estava dormindo, descansando, porque ele era Deus, como é Deus. Mas estava em corpo de homem, e o corpo do homem cansa. Então ele estava descansando do trabalho, da luta, da batalha. E os discípulos, dominados por tanto pavor, tanto medo, acordaram. E ele estendeu a mão e repreendeu o vento e mandou o mar se aquietar e houve bonança de novo, pela segunda vez. Mostrando aos discípulos e para nós hoje o poder de Deus que ele possuía. Aí Jesus Cristo chamou a atenção dos discípulos. Ele perguntou: por que sois tão tímidos? Por que não tens fé? Naquela época, os discípulos podiam até ter razão, um pouco de razão, de serem tímidos e não terem fé. Porque eles não conheciam ainda o poder imenso de Jesus Cristo. Hoje nós não temos nenhuma razão de não ter fé, de não confiar no poder de Deus, no poder de Jesus Cristo. Porque nós sabemos agora do poder que ele possui. Hoje nós temos aqui a Bíblia, temos os evangelhos que nos contam muitas coisas que Jesus Cristo fez. Então hoje nós não podemos mais ser tímidos. Hoje nós não podemos mais podemos ter falta de fé. Nós não temos esse direito, porque Deus já nos mostrou todo o seu poder. Então hoje nós temos mais sorte do que os discípulos. Se alguém hoje não tem fé diante das dificuldades, diante dos problemas, se alguém hoje é tímido, é porque realmente é muito fraco de espírito. Não conhece Deus, não conhece Jesus Cristo. Hoje ninguém mais pode
deixar que o inimigo o domine. Hoje ninguém pode mais deixar que o inimigo amedronte, porque hoje nós conhecemos a Jesus Cristo e nós podemos confiar no poder dele. Mas aqui houve também o trabalho do inferno, querendo impedir a missão de Jesus Cristo e dos apóstolos. Porque os demônios sabiam o que Jesus Cristo ia fazer mais adiante. Quando eles chegaram na outra banda, no outro lado do Mar da Galileia, veio ao encontro deles um homem possesso por uma legião de demônios. Naquela época, uma legião era composta dele. Nós somos muitos. Que ele saísse do corpo do homem. Aí os demônios pediram para outra província, mas deixa-nos entrar nesses porcos. Que todos os demônios porcos. Aí os porcos se lançaram no mar e morreram. E de certeza os demônios foram levados para o inferno. Então era isso que o diabo queria evitar, que aquele homem fosse liberto. Amém? Glórias a Deus. E esta mesma situação se repete hoje. Essas duas situações, dessas duas passagens, se repetem hoje. O inimigo sabe a palavra de Deus. Passamos a conhecer Deus. O inimigo sabe que Deus vai nos usar para ajudar alguém, para curar alguém, para libertar alguém. Então ele cria toda espécie de empecilho, de impedimento neste momento, ou em qualquer momento. Eles fazem os seus planos, as suas estratégias, para impedir que o projeto de Deus siga adiante. Para tentar impedir, porque impedir não impede, tentar impedir que Deus cumpra o seu propósito, o seu plano. Assim eles trabalham contra mim, contra ti, contra todos. Nós tivemos agora, recentemente, um grande exemplo disso que eu estou falando. Dessa palavra que eu estou falando. O então candidato a presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não sofreu aquele atentado de alguém tentando tirar a vida dele? Você acha que era aquele homem, foi aquele homem que fez isso? Não. Ele foi só um instrumento do inferno. Talvez usando outros junto com ele. Não se sabe. Talvez um dia descubra. Mas o plano veio do inferno. Porque o que o novo presidente vai fazer pelo Brasil? O bem que ele vai fazer pelo Brasil? E o diabo não quer que ninguém faça bem. Ele não quer que ninguém faça bem. Ele não quer que eu fique pregando essas palavras que eu prego aqui.
mas eu prego depois de uma grande luta contra o inferno. Porque Deus está adiante. Deus está na frente. Mas o plano dele é esse. Se ele puder calar as bocas, para que ninguém fale de Deus, ele tenta impedir. Todos os dias nós estamos vendo isso acontecer no mundo. Se alguém tem um propósito bom, se alguém tem boa intenção, passa a receber represália. Afinal de contas, Paulo falou, o mundo jaz no maligno. Ou seja, existe mais pessoas ruins no mundo, controladas pelo inferno, do que pessoas boas. Mas para isso, nós temos que, para se defender contra isso, nós temos que nos revestir das armaduras de Deus. Nós temos que estar fortalecidos na fé. Nós temos que aprender com Jesus Cristo. Nós temos que estar sempre ligados a Deus, como Jesus Cristo estava. Por isso que ele conseguiu cumprir a missão dele, mesmo sabendo que ele iria morrer de uma morte de cruz. Mas mesmo assim ele foi fiel à sua missão, foi obediente ao Pai e cumpriu a sua missão. Se cada um na terra, cada homem na terra, tiver com seu coração ligado ao seu Criador, a Deus, também será vencedor. Porque todos nós passaremos por tribulações. Jesus Cristo diz, no mundo terás tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se tivermos bom ânimo, venceremos o mundo, porque ele nos ajuda. Assim como ele foi andando por sobre as ondas para ajudar os discípulos, ele também vem por sobre as ondas para nos ajudar. Assim como ele ergueu suas mãos e mandou as ondas acalmarem e o vento se aquietar, ele também ergue a mão dele e protege cada um de nós. Irmãos, se eu contar o testemunho de um milagre, a fé de vocês vai crescer mais um pouco. Em 2014 eu adoeci gravemente, de muito trabalho. Trabalhei muito e também eu esqueci de mim mesmo, da minha saúde. Mas aquilo ali era plano do inimigo contra a minha vida, para impedir a minha missão, para impedir que Deus me usasse depois. Eu adoeci gravemente. Fui para o socorro, tomei os antibióticos mais fortes na veia. Depois fui medicado, cheguei a tomar 8 caixas de antibióticos, melhores antibióticos, e nada da infecção ser debelada. Mas durante 6 meses que eu estive doente, todo dia de culto eu subia para a igreja para pregar. Mesmo com febre, eu pregava com febre. Pregava a palavra de Deus com febre. Quando foi um dia, antes do culto, eu estava deitado. Aí eu senti a força de Deus, o poder de Deus me revestir e me levantou. Aí começou a sair uma oração pela minha boca. A oração dizia assim: Deus criou o meu corpo
para ser a habitação do seu Espírito Santo. O meu corpo não foi criado para ser nenhuma habitação do mal ou de enfermidade. No meu corpo não pode haver nenhuma coisa que não seja de Deus. No meu corpo só deve haver coisa que é de Deus. Portanto, em nome de Jesus Cristo, esta doença vai abandonar o meu corpo agora. E eu vou ser curado, eu vou ser liberto todo o mal. Eu orei assim. Aí depois que eu orei, eu subi para a igreja, que fica no segundo piso. Aí houve o louvor e as orações. Aí depois passaram a palavra para mim pregar. Aí de novo, o poder de Deus me revestiu e eu fiz outra oração. Eu orei assim: que a presença do Deus vivo neste lugar nos ilumine, perdoe nossos erros, proteja-nos contra todo mal, cure-nos de toda enfermidade, faça-nos prosperar e ajude-nos a fazer o bem, em nome de Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo de Deus que me deu essa oração na hora, no púlpito. Aí quando eu terminei de orar, desceu do céu um raio de luz sobre mim. Um foco de luz do céu. E por esse foco de luz, desceram 2 anjos. E esses 2 anjos traziam aparelhos médicos, e colocaram em mim, colocaram na minha frente, atrás de mim, e retiraram toda a doença do meu corpo, toda a enfermidade. A partir daquele dia, eu me senti muito bem, mas eu continuei tomando a medicação que o médico passou. Continuei tomando. Depois de 15 dias que eu terminei de tomar a medicação, eu fui fazer novo exame de sangue, de urina, de tudo. Aí não deu mais a infecção. A infecção tinha desaparecido. Mas se Deus não tivesse mandado aqueles anjos me operar, me curar ali diante do púlpito, eu não teria sobrevivido. O médico meu falou. Era uma infecção muito forte que poderia a qualquer hora virar uma infecção generalizada. Porque os remédios, os melhores antibióticos não estavam surtindo efeito. O poder de Deus surtiu efeito. Aconteceu comigo o que aconteceu com os apóstolos. Se Jesus não tivesse ido andando por sobre as águas, socorrê-los, eles tinham perecido. Se ele não tivesse acordado Jesus Cristo para ordenar que o mar e as ondas se aquietassem, eles também tinham perecido. Isso nos mostra uma coisa muito importante. É que nós sozinhos não somos nada, não podemos nada. Em tudo dependemos de Deus. Tem coisa na nossa vida que só Deus mesmo. Porque Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós temos um Deus do impossível que pode fazer todas as coisas por nós. E nós ainda não temos fé? Nós ainda não cremos? Por isso que existe muita desgraça no mundo. Porque os que estão sofrendo se esquecem de Deus, do seu maior socorro, do seu primeiro socorro. Se todos se voltassem a Deus, Ele é o socorro bem presente nas nossas horas de angústia e de dor. Aí seria diferente.
Eu só estou falando aqui hoje por causa do socorro de Deus. E ter misericórdia e compaixão de mim. Porque mesmo doente, eu não parei de falar da palavra dele. Porque quando Deus me chamou para o ministério, eu prometi, eu fiz uma aliança com ele. Eu disse, Senhor, eu vou ler a tua palavra quantas vezes eu puder. Eu só quero uma coisa, que o Senhor me dê sabedoria para falar da tua palavra, da tua salvação para os teus filhos. E foi o que aconteceu. Aconteceu, graças a Deus, Deus está me dando entendimento e sabedoria para eu falar da palavra da salvação que Ele oferece aos seus filhos. Amém? Glórias a Deus. Então, esta é a palavra. O que aconteceu nas duas situações, duas passagens que eu li, o trabalho do inimigo, tentando impedir a obra. Como agora ele está tentando impedir que o novo presidente faça reformas e melhorias para o povo brasileiro. Ele está tentando impedir na vida de cada um o nosso sucesso e o nosso progresso. Mas hoje, nós temos em quem confiar, porque nós conhecemos Jesus Cristo, né? Nós conhecemos Jesus Cristo. Então, eu quero fazer uma oração por todos os nossos irmãos brasileiros. E quando nós oramos pela nossa nação, Deus recebe a nossa oração e multiplica para toda a humanidade. Quando nós oramos, toda a humanidade é beneficiada. Deus faz isso. Deus multiplica a oração. Então vamos orar. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glória te damos, Senhor. Te agradecemos por este momento de oração. O Senhor nosso Deus, neste momento, está entronizado entre os querubins. Mas das alturas o Senhor inclina os seus ouvidos para a terra. Das alturas o Senhor inclina os seus ouvidos à oração dos teus filhos. Eu peço, meu Deus, neste momento, que o Senhor ouça a nossa oração. Ouça a oração de todos, Senhor, que estão orando comigo nesta hora. Senhor, o teu povo está sofrendo. Assim como o Senhor falou para Moisés, naquela época lá no Egito, que o Senhor ouviu o clamor do seu povo, o Senhor ouviu o clamor do teu povo. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que nesta hora o Senhor escute o clamor do teu povo. Escuta a oração do teu povo que está sofrendo, Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor vê todas as coisas. Olha pela nossa nação, Senhor. Olha por cada brasileiro. Quantas crianças, Senhor, estão morrendo nos hospitais por falta de medicamento? Quantos idosos, Senhor. Todo dia, quando vemos na televisão notícias, o povo está sofrendo, o povo está morrendo, Senhor. Porque muitos do teu povo, Senhor, usados pelo diabo, trouxeram muito sofrimento para a tua nação. Por isso eu clamo, meu Deus, ao Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que fez tantos milagres no passado. Eu peço de novo, Senhor, que o Senhor faça as tuas maravilhas de novo
aqui na terra, especialmente aqui na nossa nação, Senhor, como também nas outras nações. Toda a humanidade está sofrendo, Senhor. Tem misericórdia, tem compaixão dos teus filhos, meu Deus. Envia o teu socorro do céu, Senhor. Movimenta os teus anjos, meu Deus. A tua palavra nos diz que no céu o Senhor tem milhões e milhões e milhões de anjos. Movimenta, Senhor, os teus exércitos celestiais. Venha amparar o teu povo, a tua nação, meu Deus. Ajuda os pais, Senhor, que estão desempregados, sem dinheiro para comprar o alimento para os filhos, sem dinheiro para comprar o remédio para os filhos, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor. Te peço em nome de Jesus Cristo. Ajuda o teu povo. Ser propício, Senhor, a cada um de nós brasileiros. Ajuda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Ajuda o nosso novo presidente, Senhor. Acampa ali os teus anjos, ali ao lado dele, Senhor. De toda a equipe de boa vontade dele, Senhor. Para que possa vencer o trabalho das trevas que estão se opondo ao novo governo. Paralisa, meu Deus, lá no inferno, o plano do diabo contra a nossa nação. Congela, meu Deus, ali no inferno, o plano de Satanás contra o teu povo, Senhor. Não permite que ele use mais esses que ele tem usado até hoje. Mas pelo teu poder, repreende em nome de Jesus Cristo todo o trabalho do inferno contra a felicidade e a prosperidade do teu povo. Faço das palavras do anjo Miguel as minhas palavras. Satanás, que o Senhor te repreenda. Satanás, que o Senhor te repreenda. Satanás, que o Senhor te repreenda. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Todos sejam abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Que todos sejam tocados pelo anjo do Senhor. E todos sejam revertidos pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus.